canal, sou Danilo Delosa. Se você já é inscrito, aproveita, deixa seu like, compartilha o vídeo. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E se gostar do conteúdo, aproveita e inscreva-se, assim receberá as notificações dos próximos vídeos. E hoje em especial estou com Leonardo Lima. Fala, Dan. Professor personal nutricionista, especialista em emagrecimento, treinamento, condicionamento físico, saúde e bem-estar. Bem, a lista é extensa, né? Rapaz, tô impressionado. E aí, Dan? Ei, Léo, só me diz uma coisa assim, eu recebo muitas dúvidas em relação a alunos, até o próprio pessoal do canal. Me diz uma coisa, um conceito, resumidamente. Qual é a importância da alimentação para quem pratica atividade física hoje? Boa, Dan. Fala, galera. Bom, se a gente pensar no conceito básico, a alimentação visa fornecer energia e substratos, eles, no caso as vitaminas, minerais, para que a pessoa tenha um bom desenvolvimento do seu organismo na sua melhor performance. Então, a alimentação nada mais é que o combustível para que a pessoa consiga realizar as suas atividades no dia a dia. É porque muito pessoal foca só no treino, independente da modalidade, e acaba esquecendo que a alimentação é praticamente a base, a importância, né, para o rendimento, até para o próprio como você falou, aluno atleta. Não só no treinamento, como no estilo de vida mais saudável, na sua qualidade de vida em relação ao seu sono, às suas tarefas domiciliares, a relação do corpo humano, cabelo, pele, unha. Sim. E agora entrando no assunto específico da natação. Certo. A importância para quem é aluno, atleta, a importância de uma boa alimentação, de uma dieta para quem pratica a natação. Show. Dentro dessa sua pergunta, Danilo, ela tem várias variáveis, que foi o que você acabou de mencionar. Para quem é a alimentação, se é um atleta, se é um iniciante, se é um recreativo, quantas vezes na semana essa pessoa pratica esse tipo de atividade física, qual é a intensidade ou a duração com que ele pratica a natação, se ele possui patologias, hipertensão, diabetes. Então a alimentação ela vai se enquadrar dentro de todas essas situações e variáveis. Então isso mostra que a dieta não é algo padronizado. Exatamente. É algo individualizado. Então, Exato. independente do objetivo, restrições, recomendações que a pessoa tem, a dieta vai ser individualizada e específica para aquela pessoa. Perfeito. Legal. Agora falando assim para o aluno, para quem pratica de natação, o que é recomendável a pessoa comer antes do treino, tendo referência a uma aula de 45 minutos? Ótimo. Se a gente pensar então na aula de 45 minutos, essa pessoa deverá consumir com uma refeição dentre 1 hora, 2 horas antes do treinamento, principalmente carboidratos. Os carboidratos são os substratos energéticos responsáveis por performance. Então ele deverá consumir cereais, deverá comer pães, pode ser frutas, são excelentes fontes de energia para que ele tenha um bom rendimento. Porque querendo ou não, a natação é uma atividade de um gasto energético altíssimo, independente se é iniciante, intermediário ou avançado. E agora, a gente falou do que é recomendado comer antes e pós-treino, depois de uma aula também em referência a 45 minutos. Obviamente, aí também depende da questão dos objetivos. Se essa pessoa está em processo de emagrecimento, se essa pessoa só quer visar mesmo uma boa manutenção da aula. Vamos pensar assim, então, nessa pessoa que só foi ali para fazer a aula. Ela deverá ter na sua alimentação carboidratos novamente, para fazer reposição de glicogênio muscular, que nada mais ela vai recuperar aquela energia que ela gastou, e também seria interessante fontes de proteínas. Essas proteínas fariam ali o processo de recuperação muscular. A gente já falou assim, a importância, né, da alimentação para quem faz atividade física, natação, mas agora vamos seguir um caminho inverso. O que é bom evitar comer antes do treino de natação? Boa, Dan. Dan, principalmente antes do treino de qualquer tipo de atividade física, ainda mais natação, seriam ter volumes grandes na sua refeição. O que seria isso? Os exageros. O exagero. Fazer uma feijoada, fazer um churrasco antes. Ou seja,
quantidade grande e, obviamente, alimentos que dificultam a digestão. É porque tem muita pessoa assim que acorda, já quer encher a barriga e já quer nadar descontando aquilo que comeu, já treinando. Então, se você for treinar logo na sequência, o ideal é fazer lanches, não refeições antes da atividade física. Então, evitar grandes quantidades de proteínas, ou seja, grandes pedaços de carnes, que eles dificultam o processo de digestão. Gordura em excesso também dificulta, até mesmo pela quebra em relação da gordura, para ela ser transformada em energia. Então isso demora muito, pode dificultar, de repente, resultando em fadiga no processo da natação. Evitar grandes consumos de vegetais, grandes quantidades de fibras, couve-flor, brócolis também. Essa do vegetal não sabia. Elas podem dificultar a digestão, principalmente durante a atividade. E acho que é só que vem na cabeça. É porque assim, é uma dúvida que cerca muitas pessoas isso. Aí o que é recomendável às vezes comer? Vamos supor, a pessoa vai nadar às 8h30 da manhã. Qual seria o tempo assim da pessoa acordar, fazer a refeição dela? Você falou assim, lógico, evitar grandes quantidades, exageros, e comer há quanto tempo antes de ela cair na piscina? Então, a recomendação é sempre de 2 a 1 hora antes de realizar o tipo de atividade física. Então, se a aula da pessoa começa às 8h30, então ela deveria acordar mais ou menos umas 6 horas da manhã. Mais ou menos. Um lanche, exatamente. Só que não é regra, porque isso vai variar de indivíduo para indivíduo em relação à sensibilização que ele possui em ter ao treinamento, se ele passa mal durante a atividade ou não. A gente sempre brinca que o pré-treino são todas as refeições anteriores ao treino. Sim. Sendo assim, se o indivíduo vai fazer um treinamento logo pela manhã, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, o jantar dele da noite anterior foi um pré-treino. Então ele não começa necessariamente o dia sem energia. O que seria ideal então nesse pré-treino antes é visar que ele tenha uma boa manutenção da glicemia durante a atividade física. Então quer dizer que a última refeição do dia anterior já conta como a próxima do dia seguinte, sendo a primeira. Perfeito. Agora, essa refeição do dia anterior não pode ser uma refeição sem carboidratos. Sim. Então, se a última refeição, o carboidrato é responsável pela performance, e a última refeição ele não fez carboidrato, então vai contar a penúltima. Sim. Então aí você tem um tempo muito longo e provavelmente esse pico de insulina em relação à glicemia dele já caiu já no meio da madrugada. Então a tendência é que ele inicie a atividade não na melhor performance. Porque tem aquele mito, né? Não pode comer carboidrato à noite, senão você engorda. Exatamente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desde que calculado, comer carboidrato à noite não é prejuízo nenhum. Perfeito. E agora, o que é bom evitar de comer pós-treino? Depois a pessoa lá fez 45 minutos de aula, tá? Independente do objetivo, o que é importante evitar depois? Bom, evitar grandes quantidades de gordura, alimentações ricas em gorduras, alimentações ultraprocessadas que não vão trazer benefício nenhum para o organismo, como salgadinhos, bolachas, fast foods de modo em geral. Grandes quantidades de açúcares, que também são referentes aos ultraprocessados, e acredito que só. É porque a gente tem sempre aquela brincadeira assim, quando tem época de teste, de 12 minutos, 30 minutos, aí o aluno nada uma metragem alta, aí fala, opa, já posso, a feijoada já está garantida, a macarronada já está garantida. Então quer dizer, é bom até evitar o exagero pós-treino, mas sempre na cada alimentação deve conter tanto o carboidrato como a proteína balanceada de acordo com o objetivo daquela pessoa. Perfeito. Todos os nutrientes são bem-vindos. A própria gordura mesmo é interessante no processo de treinamento, principalmente pensando nas suas capacidades anti-inflamatórias e antioxidantes, como o famoso ômega 3. Então você vai encontrar nos abacates o ômega 6, você vai encontrar nos peixes o ômega 3, que são responsáveis por esse processo. Então gordura é bom. Essa gordura que eu estou falando é a gordura saturada, sim. É aquela gordura hidrogenada, a gordura do salgadinho, a gordura da carne vermelha em excesso. Então tem que tomar cuidado com alguns nutrientes, mas está valendo tudo.
Ou após a atividade física mesmo, uma refeição, um almoço, um jantar é muito bem-vindo. Então, assim, independente do horário, vamos supor, 8h30, acabou 9h15, então a pessoa pode almoçar lá por umas 9h30, 10 horas, não tem problema. Sem problemas nenhum. O que não é recomendável, de repente, fazer uma grande refeição e logo na sequência a pessoa for ir treinar de novo. Que são casos de alguns atletas de alta performance. Existe, no caso, a tal da dobradinha. Às vezes a pessoa faz no período da manhã uma metragem, um treino, e depois mais tarde, posteriormente, ela faz outro treino. Dependendo do intervalo dessa dobradinha, fazer uma grande refeição não tem problema. Agora, se for atividades muito próximas, muito na sequência, realmente uma grande refeição pode trazer prejuízo. Engraçado, tem aquelas pessoas assim, às vezes é por conta da rotina mesmo, que não tem jeito. Tem alunos que às vezes sai da natação, é o tempo de passar uma água, se troca, já vai na musculação. Essa transição, natação, musculação, é importante ela ter uma alimentação ali no meio, ou ela já pode ir já direto para outra atividade? Não é via de regra, mas sim, dependendo da intensidade com que essa pessoa se exercita e dependendo dos objetivos dela, se é performance, hipertrofia, seria interessante sim uma reposição de algum carboidrato, um oximase, por exemplo, ou de uma proteína durante o treinamento para que ela evite o catabolismo. O que acontece? O que seria esse catabolismo? Acontece que após 1h30 de atividade física, a tendência é que a sua glicemia baixe. O que seria isso? A quantidade de açúcares provenientes do carboidrato na corrente sanguínea, eles zerem e o seu corpo comece a utilizar mais proteína, ou seja, a sua própria musculatura como fonte de energia. Então, tipo, a pessoa vai para a musculação para ganhar força, hipertrofiar e no fim não está dando nada, se ela não se alimentar nessa transição. Exatamente, mas não é regra. Não é regra. Não é regra. Tudo isso estou pensando em performance, a pessoa que realmente entrega intensidade. Agora, com um aluno iniciante, dependendo de como tiver a alimentação estruturada ao longo do dia, não vai ter prejuízo nenhum. Então, lá, uma dúvida é que isso é, vou falar praticamente 90% até para mais. Quando a gente fala em suplementação, a pessoa já assimila musculação. Não, suplementação é para ficar grande, bombado e tal. Na natação, os alunos ou até atletas, eles podem suplementar? Podem, Dan. Mas aí voltamos de novo naquela questãozinha. Depende para quem e com que objetivo a pessoa tem a necessidade de suplementar. Então, suplementar, o nome já diz, suprir algo que façam. Então, esse que está faltando através da alimentação, não está sendo suficiente e essa pessoa precisa suplementar. Então, esse suplementar seria o quê? Principalmente visando performance. Então, vamos pensar o que você falou, um atleta que treina por mais de 1h30 a 3 horas seguido de atividade física, uma suplementação interessante seria o tal do oximase, uma maltodextrina, que nada mais é que carboidratos para que ele faça a reposição de goles em goles durante o treinamento, para que a sua glicemia não baixe e ele consiga dar a sua melhor performance nesse longo tempo de duração. Uma outra suplementação bem legal, e isso é praticamente para todas as atividades físicas, é a creatina. A creatina vai fazer parte lá do ciclo de Krebs, adicionando mais uma creatina fosfato, melhorando a tal performance de ATP, gerando performance para o atleta para que ele consiga melhorar a sua resistência muscular e, consequentemente, o seu condicionamento físico para, de repente, durar mais tempo, para aumentar a sua velocidade, para ter melhor performance. E em relação ao whey, o whey é válido também? O whey também é válido. O whey a gente sempre pensa nele como uma reposição de proteínas, principalmente no processo de hipertrofia muscular ou manutenção muscular, para que aquele atleta não perca músculo durante a atividade. Não é durante a atividade, sim ao longo do dia e do processo alimentar. Mas se esse atleta consegue fazer uma boa refeição após o treinamento, ele consegue ingerir boas quantidades de frango, ele consegue ingerir boas quantidades de carne, ou peixe, ou ovos, de repente não seria necessário suplementar o whey. Então, para a própria alimentação, ele consegue
Com a prova. evitar, digamos assim, a utilização do whey? Depende. Só que isso depende. Ó, por exemplo, como você citou no outro caso, o atleta que treina pela manhã, ele treina e na sequência ele precisa sair para trabalhar, ele não consegue fazer uma refeição. Nesse caso é interessante utilizar um whey protein. Entendi. Aí a gente pensa no fracionamento dessas proteínas ao longo do dia inteiro, que aí seria mais interessante. Entendi. Então, assim, isso tudo também vai depender. Volume, treino, objetivo, digamos assim, quanto a pessoa nada por aula, por treino, isso vai tudo depender da quantidade para aquele indivíduo. Perfeito. E também tem aquela dica, né, até passar para vocês, não vai sair tomando qualquer coisa só porque fulano, ciclano toma, que você pode tomar. Por isso que é importante. Ah, você quer suplementar? Para quem treina na natação é importante, é válido, mas consulte, procure um nutricionista que ele vai saber te orientar certinho. O Léo está aí para orientar, quem precisar ir, o contato dele vai estar na descrição, Instagram, Facebook, vai estar tudo lá certinho. E a gente aqui recomenda que vocês passem pelo Léo, porque ele vai fazer com que você alcance o seu objetivo. Dando todo o foco do aluno. Agora a gente vai falar uma coisa que é difícil esse assunto, que é referente à criança. Certo. Lógico, a importância do adulto na alimentação é interessante, mas também para a criança. Com certeza. Aí me diz uma coisa, a dieta é válida também para a criança? É super válida. Toda dieta é válida. Como eu falei, a questão da alimentação, ela visa a proporcionar todos os nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento do organismo, ainda mais na criança que está em fase de crescimento. Sim. É interessante, só que é difícil você colocar uma criança em uma dieta. Sim. Então a criança pode, até mesmo porque o metabolismo delas é diferente do adulto. Elas gastam muito mais energia do que nós. Então sim, elas precisam de uma boa reposição energética. O que não pode acontecer e o que acontece com a maioria das crianças hoje em dia é o excesso de consumo de alimentos energéticos. Sim. Salgadinhos, bolachas, biscoitos, fast foods. E isso acaba realmente atrapalhando o bom desenvolvimento dessa criança, porque ali não vão ter nutrientes saudáveis para esse desenvolvimento. E pelo contrário, o excesso de energia, porque dentro de um pacotinho de salgadinho que pode parecer inofensivo, mas ele é extremamente calórico, nós desenvolvemos a obesidade infantil, que é uma coisa recorrente. Que é uma coisa, que é uma realidade. Que é uma realidade. realidade. Porque assim, muitas mães trazem a criança para nadar com aquele objetivo de fazer ela perder peso e no pós-aula acaba entupindo a criança de comer coisas que você acabou de falar que não são recomendáveis. Mas agora eu te pergunto, o que é recomendável a criança comer antes de fazer a aula dela? Assim como os adultos, a recomendação praticamente é a mesma, mas para a criança vale lembrar, então, lanches à base de pão, de frutas, que seriam os mais recomendáveis, leite, sucos, são super válidos para que ela tenha um bom desempenho para a parte prática esportiva da natação. E mais ou menos quanto tempo antes da aula dela? De 1h30 a 30 minutos antes da atividade física. Lembrando, pequenas refeições. Sim, legal. Aí, e depois? Porque assim, eu já vi assim, por experiência própria, eu já vi crianças comer diversas coisas. Já vi criança comer fruta depois da aula, leite, já vi criança comendo salgadinho com refrigerante, é uma delícia, mas também não pode. Mas assim, o que é recomendado? A criança fez lá a aula dela, 45 minutos e tal, o que é recomendado ela comer depois da aula? Depois vale a mesma orientação para os adultos. Fazer novamente uma reposição desse glicogênio, ou seja, do açúcar em si. Então, pães novamente são bem-vindos, legumes como as batatas, arroz pode comer normalmente, pode fazer um almoço, pode fazer uma janta, só evitando sempre os lanches industrializados. E uma coisa assim, aconteceu muito comigo, eu já vi muita criança fazer aula sem comer. Tipo, era aula de manhã, a criança vinha, a mãe não colocava, não dava comida, e a criança entrava, praticamente acordou e entrou na piscina.
Isso não é interessante, Dani, isso é até perigoso, porque essa criança pode ter um ataque de hipoglicemia, de repente, dentro da piscina. Ela passar mal, Sim. tontura, fraqueza, fadiga, de repente aquela criança ela não consegue entrar com uma boa performance para atividade física. Já entra mole, cansada. Talvez uma refeição pré-treino a gente já evitaria algumas situações. Porém, como eu já disse, também existe isso para adulto ou para criança. Tudo depende também das refeições que ela já vem fazendo anteriormente. E também tem até o caso oposto. Às vezes a mãe tope a criança de comida e algumas vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros professores, a criança às vezes no esforço acabou vomitando dentro d'água. Aí realmente não dá certo porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Após fazer uma refeição, o seu corpo vai mandar quantidade de sangue lá para o seu estômago, para o seu intestino, para poder fazer esse processo de digestão e, consequentemente, você está pondo ela para nadar. Então, o corpo está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O processo digestivo e o processo esforço digestivo físico. E o esforço físico. Então, consequentemente, essa criança pode vir a passar mal. E é o que A acontece. vomitar, tontura, fraqueza, justamente porque você está fazendo duas coisas para E essa recomendação de comer de 1h30 a 2 é para justamente qualquer idade. para qualquer idade, é justamente para evitar esse processo, tanto digestivo quanto de esforço físico. Entendi. Bom, pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo aí, aproveita aí, já deixa seu like aí, compartilha o vídeo com amigos, parentes, tal. Se você conhece aqueles pais, mães que têm um filho que pratica natação, às vezes tem aquela dúvida, né, sobre a alimentação. O Léo aqui tirou todas as nossas dúvidas, tá? Se você é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, tá? Gostou do conteúdo, aproveita e inscreva-se, ativa o sininho, que assim você receberá as notificações dos próximos vídeos. Léo, muito Valeu, Dan. Muito obrigado por oportunidade. E uma próxima aí, a gente grava mais novos vídeos aí. Valeu. Abraço, tamo junto, isso é só o começo. Tchau, tchau.